Bora lá, galerinha! O iceberg do Não Pesquise, parte 2 do canal do Projeto Gestal, gente. Mais um iceberg desses de Não Pesquise. Eu fiquei muito feliz em entrar no canal do Projeto Gestal e perceber que eu não tinha gravado a parte 2, então estou aqui trazendo pra vocês. Eu tô realmente curioso pra saber o que vai ter, até porque a gente reagiu a vários icebergs desses NSFL, por assim dizer. Só que só que assim, cara, somando os dois tempos desse vídeo aqui, vai ter coisa que com certeza eu não vi, né? Por isso que eu tô animado, porque vai estar no fundo de uma camada que já é funda, né? Então, eu quero ver se vai ter coisas aí que eu conheço, que eu desconheço, mas acho que vai ter muita coisa nova aí que a gente nunca ouviu falar aqui no canal, tá bom? Tô bastante animado pra assistir esse vídeo, tá bom? Se puder, deixa no like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe na de like, se inscreva, se possível, considere se membro do canal, vai estar me ajudando demais, tá bom? Vou postar um videozinho pro membros agora, junto com esse vídeo. Eu falei no vídeo de ontem que eu ia ter postado já, mas... Entendo, gente. Eu guardei, só deixei vocês mais ansiosos, é isso, mano. Foi tudo planejado. E, além disso... entre na nossa comunidade do Discord e no meu canal 2, tá bom? Que eu vou fazer de tudo para postar no vídeo da semana que vem. Mas como eu falei, cara, quando ficar uma peça de arte assim, né, cara? Meu quadro só será entregue quando ele estiver pronto, né? Enfim, vambora pra esse vídeo sem muitas delongas, que eu tô pensando em postar ele hoje ainda, uma meia-noite. Então, vambora. Let's go. Bora. Ok. Olá pessoal, no vídeo de Olá. hoje daremos prosseguimento ao iceberg do Não Pesquise. Se caiu aqui de paraquedas, Ok. este vídeo tem uma parte 1, que deixarei no card acima. Não é Que eu já necessário assisti aqui no que canal, tá? Se assista, você não mas viu. assiste aí, vai que você gosta, né? Quero avisar também que apesar da minha frequência de postagem ser de 2 em 2 semanas, eu resolvi correr um pouco com esse vídeo para postar ele neste sábado. Mas eu só fiz isso porque é uma parte 2 de iceberg, então eu achei mais interessante que ela fosse postada mais rapidamente. Eu queria fazer assim também no começo do meu canal 2, era assim, né? Postar uma cada 2 semanas, daí teve vezes que eu tentei postar em uma semana. Eu sou meio maluco, né? Eu acabo mudando de opinião, mas talvez quando eu voltar a postar com regularidade lá, vai ser um vídeo a cada 2 semanas, assim, também. Acho Porém, o a minha melhor padrão. frequência ela vai continuar sendo essa, 2 em 2 vezes na semana. Por fim, esse vídeo tem uma colaboração especial do meu amigo Sr. Williams. Ele que me ajudou a correr com o vídeo e postar neste dia. Sr. Williams. Olá a todos do canal Gestalty. Eu sou o Sr. Williams, o seu piloto misterioso. Agradeço imensamente ao Gestalty pela collab. Então, vamos agora para o iceberg de Não Pesquise, parte 2. Ok. Embarque na sua Williams e venha comigo. Ok. Let's go. Africare? A Africare é uma organização não governamental que atua na África para melhorar a qualidade de vida das comunidades locais. Ok. Criada em 1970, a Africare foca em áreas como saúde, segurança alimentar, No desenvolvimento papel parece bom. agrícola e assistência humanitária. Mas o tópico em questão diz respeito a uma propaganda bem perturbadora que esta ONG promoveu para conseguir Dos anos 90, era bem a vibe dessas propagandas dos anos 90, né? De querer chocar o público, né? A propaganda possui uma música bem desconfortável, acompanhada de diversas Lá imagens de vem. crianças africanas em mais situações. Ela pra O chocar. anúncio, ao invés de pedir valores, pede para quem estiver assistindo mande caixas de sapato, para que as crianças Caixa de sejam sapato. enterradas, pois, segundo o vídeo, Uou! os bebês estão ficando sem caixões. O anúncio se utiliza do choque para comover as pessoas Bro! e realmente é bem eficiente. Caraca! Meu Deus, não precisava ir tão longe assim não, cara. Caraca, que absurdo, Não vou né? entrar no mérito Tipo de coisa que nunca passaria na TV nos dias de hoje, né, que cara? se realmente a Africare converteu as doações para quem precisava, mas que o vídeo é bem triste, ele é. Eu não sei, cara, eu acho que assim, é bom você dar uma chocada na pessoa, de fato mostrar a realidade. Por isso que nem quando eu falo de show comentários, eu acho até interessante alguns. Mas eu acho que numa propaganda, eu acho que é meio longe demais, né, cara? Assim, é aquele tipo de propaganda que você vai fazer a pessoa que tá assistindo pular o canal, infelizmente, né, cara? A pessoa vai olhar e falar assim, vai se assustar e vai pular, né, cara? Delphine Lalaurie foi uma Já ouvi esse nome. socialite de Nova Orleans Não, do mas serial século killer, XIX, não? que se tornou uma das figuras mais macabras da história dos Estados Unidos devido à brutalidade com que tratava seus escravizados.
Nascida em 1783 em uma família influente, ela se casou 3 vezes e manteve uma vida aparentemente refinada e respeitável na alta sociedade. No entanto, por trás da fachada aristocrática, escondia um lado sádico e cruel, que veio à tona em 1834, quando um incêndio que ocorreu na sua mansão revelou o seu segredo. Ao entrarem na residência para conter o fogo, os vizinhos e as autoridades descobriram uma câmara de tortura onde os escravizados eram submetidos a atrocidades que eram indescritíveis. Relatos da época descrevem corpos mutilados, pessoas acorrentadas e submetidas a experimentos cruéis, incluindo ossos quebrados propositalmente e pele arrancada. O nível de sadismo... Só que assim, né, cara, é bizarro pra caramba, mas uma hipocrisia... A super hipocrisia da época, né? Porque basicamente todo escravagista não era exatamente assim em certo ponto, né? Tipo assim, tá, experimentos, essas coisas realmente é uma coisa que não era provavelmente convencional, né? Comum. Mas todos os escravagistas da época não praticavam tortura e tudo, e etc, né, cara? Então por que eles estavam tão chocados com isso? Será que eles olhavam pra eles mesmos, né? Era tão extremo que até mesmo uma sociedade habituada à violência da escravidão ficou horrorizada. Tão horrorizada... pra horrorizar os caras deve ser algo muito além quando mesmo, a verdade né? veio à tona, a multidão furiosa destruiu a casa. Caramba. Mas Lalaurie conseguiu fugir para Paris, onde viveu impune tranquilamente até a sua morte. Atualmente, a sua mansão em Nova Orleans é considerada um dos locais mais assombrados dos Estados Unidos, inspirando inúmeras histórias de horror. Loucura, hein? Credo, mano. Equidnas são animais muito semelhantes aos ouriços. Para título de exemplo, se o Sonic é um ouriço azul, o Knuckles é um equidna vermelho. O tópico em questão... Sério? Isso eu não fazia ideia. Então fala do órgão sexual de um equidna. E já dá pra perceber que quem fez esse iceberg gosta de dar uma manjada nessas coisas. Enfim, o órgão desse animal é realmente bem fora do normal. Ele possui 4 cabeças. Até atualmente, os cientistas buscam entender qual a funcionalidade das distintas pontas do órgão do animal. Cara, impressionante. Até o momento, sabe-se que os equidnas macho alternam as pontas de órgão. Esses são macho mesmo, hein? Utilizando 2 por vez. Damn, caramba! Uou, impressionante, cara. Caraca, você não dá nada pra um bichinho daquele dali, mas o bicho é um monstro mesmo, né, cara? Caramba! Impressionante. A gangrena de Fournier é uma infecção bacteriana rara, porém é extremamente grave, que afeta os tecidos moles da região genital, períneo e ânus. Ela é caracterizada por uma rápida destruição dos tecidos devido à ação de bactérias anaeróbicas e aeróbicas. Essa condição geralmente ocorre em indivíduos imunocomprometidos, diabéticos, alcoólatras ou aqueles com ferimentos na área, e pode ser fatal se não tratada rapidamente com antibióticos e intervenções cirúrgicas. Bem, o motivo dela estar nesse iceberg decorre da necrose extensa dos tecidos, que pode resultar feridas escuras, ulceradas e com forte odor Pode haver necessidade de amputação? Em muitos casos, a pele e os músculos afetados ficam enegrecidos e completamente destruídos, expondo as estruturas subjacentes. Além disso, os pacientes podem apresentar sintomas graves, como febre alta, choque séptico e falência de órgãos, tornando uma condição de emergência médica crítica. Eu não preciso nem falar que as imagens de pessoas com esse mal são bem gráficas e não merecem o seu tempo. Apenas tente evitar esse infortúnio. Esse daí poderia estar no iceberg das doenças que a gente viu essa semana, né? Acho que tava, na real, ou não sei. Esse tópico fala sobre o nome do gato do escritor de terror H.P. Lovecraft. Medo genuíno do que vai vir agora. O nome que aparece na história The Rats in the Walls contém um termo racial ofensivo. Eu já tava preparado, rapaziada. Quando mete assim um Lovecraft, um iceberg, não pesquise, né, cara? Você sabe que não vai ser sobre deuses cósmicos, né? Além disso, o gato real do escritor também possuía este mesmo nome, que é a palavra com N seguida de man. Bom, vou colocar aí para vocês terem uma ideia. A questão gera debate até hoje. Lovecraft foi um escritor genial, mas a sua visão... Cara, mas... Pera, deixa ele falar. Caramba, eu mutei sem querer. Assim... Sejamos sinceros, é o que eu sempre falo aí, cara. Não sei se tem algum fã aí do Lovecraft como eu aí nos comentários, mas... aí assistindo o vídeo.
Mas claro, primeiro que a gente sempre separa a arte do artista, né, cara? Eu sou um mestre nisso porque, infelizmente, tenho várias obras de. Assim, né, cara? Sejamos sinceros. Quem critica a pessoa por ler um livro do Lovecraft não pode ler um livro do Harry Potter também, não pode ler um livro de várias pessoas aí que são bastante polêmicas, né? Então, enfim, é só separar a arte do artista. Mas enfim, mas mesmo separando a arte do artista, a arte do Lovecraft, ela é muito mais. Até por isso eu tenho certeza. A galera fala assim, pô, o gênio incompreendido, que só ficou famoso depois da vida, cara. Ele ficou famoso da vida, cara. Você já leu um livro do Lovecraft pra valer, cara? Eu tenho o livro do Lovecraft lá, cara, e sinceramente, cara, a maioria das histórias são bem, sei lá, bem sem graça, assim, cara. Tirando o Horror em Dunwich, que eu achava legal, que eu li no colégio uma vez, o resto é bem meio esquisito. Eu nunca gostei muito do estilo de escrita dele, sabia? Eu acho que ele ficou muito famoso por causa do universo que ele criou, e não necessariamente pelos livros, que é muito comum as pessoas conhecerem os monstros Cthulhu, Nyarlathotep, Azathoth, né? Vários deuses cósmicos aí, e nem conhecerem os livros, ou nunca terem lido uma página, né, cara? Aí, Deixa as opiniões nos comentários. ichthyosis é um grupo de doenças Parece um pão, né, de cara? pele genéticas que Credo. causam um acúmulo excessivo Parece um de pão, células assim, mortas na parece. superfície da pele, Um resultando pão, assim, uma massa de pão, cara. em Tem um negócio que eu já comi uma vez que eles chamam de montanha-russa, não sei se vocês sabem o que é é tipo uma massa de pão, assim, que você coloca e ela fica toda assim, que aparece, mano. espessamento e ressecamento. Essa condição pode gerar uma aparência escamosa similar à de peixe e varia em gravidade, com casos desde leves até formas extremamente severas. Os tipos mais comuns incluem a ichthyosis vulgar, que se manifesta geralmente na infância, Nossa. e a ichthyosis lamelar, mais rara e grave. Cara, O que fica torna a parecendo ichthyosis perturbadora, parece uma perna. Assim, gente, não é zoado, tô falando sério mesmo. Parece uma perna de uma galinha, né, cara? De uma ave, assim, né? infelizmente, é a aparência das pessoas que possuem esse mal. Quando em formas mais graves, como a ichthyosis harlequin, a pele pode Isso apareceu também no iceberg de formar doenças. grossas placas de escamas e cobrem grandes Mas áreas do corpo, o levando Pedro não colocou imagem nenhuma, né? dificuldades físicas e estéticas. Além disso, as pessoas afetadas frequentemente enfrentam complicações como infecções de pele, problemas respiratórios, além de limitação no movimento. Embora tratamentos existam para aliviar os sintomas, como cremes hidratantes e banhos de óleo, ainda não há cura definitiva, o que torna a doença uma condição de longo prazo, com desafios contínuos para quem vive. Ok. As larvas da mosca do mango são parasitas que se desenvolvem sob a pele de animais e, em casos raros, humanos, geralmente em áreas tropicais da África. A infecção ocorre quando as larvas da mosca tumbo são depositadas em feridas ou na pele exposta. Mas é tipo aquela varejeira, né, Ou quando mano? as moscas colocam seus ovos em roupas ou Eu em já vi, peles de rapaziada. animais. Após Já vi cachorro, tem um cachorro de um conhecido que uma vez é um Rottweiler que tava com uma ferida que teve larva de varejeira, mano. Um bagulho nojento do caramba, cara. a eclosão, as larvas penetram na pele e começam a se alimentar dos tecidos vivos, crescendo até atingirem um estágio em que emergem da pele, o que provoca uma imensa inflamação, dor e formação de furúnculos. As larvas podem ser visíveis sob a pele, movendo-se enquanto se alimentam, o que gera uma sensação de repulsa. Sabe aquelas imagens de tripofobia, onde aparece uma pessoa com vários buracos na pele? Bom, é parecido com a infecção com essas larvas dessas moscas aí. O processo de remoção das larvas geralmente envolve drenagem ou extração manual, e pode ser visto aí no YouTube. Há alguns vídeos de pessoas removendo larvas de animais, e elas apertam e as larvas vão saindo. Mas é basicamente, mas também, gente, aí quem nunca. É muito comum também, quem nunca não, eu nunca tive, graças a Deus, mas é muito comum, eu ia falar quem não conhece, mas provavelmente tem gente que não conhece, gente aí que já teve uma infecção, assim, esqueci, cara, tem uma larva que entra também na pele da pessoa, cara, é um berne, né, eles chamam aqui de berne, não sei se é assim que se conhece pelo Brasil inteiro aí, cara. Que é tipo uma larva também que entra, mas é mais comum em pessoa isso daí, cara. Que daí você puxa, assim, uma minhoca, assim, cara. É muito nojento.
Gêmeo parasita. Eu tava curioso sobre esses temas esses dias aí, não sei porquê. Eu entrei num rabbit hole aí, cara, e acabei pesquisando sobre esses negócios de gêmeo parasita, não sei Há porquê. vários casos de gêmeos que nascem grudados, mas também há outros que, além disso acontecer, um dos gêmeos não se desenvolve corretamente, sendo totalmente dependente do organismo do outro para sobreviver. Essa condição pode trazer diversos problemas de saúde para o feto que se desenvolveu, tendo que ser realizada, em muitos casos, uma cirurgia para que haja a remoção do feto parasita. Há diversas fotos na internet de casos de gêmeos parasitas e algumas delas mostram pessoas que nunca removeram esses gêmeos. Há até um caso de uma garota indiana que foi ao hospital porque estava sentindo dores abdominais e acabou que os médicos identificaram um gêmeo parasita nela que estava oculto. Loucura, né? Cara, essas paradas de gêmeos aí é bem. Tem umas paradas bem bizarras, né, cara? Se for pesquisar. E esse lance, esse nome mesmo que tava no Wikipedia que eu pesquisei, fetos in feto, mano. Bizarro pra caramba, né? Até o nome é um bizarro. gêmeo parasita nela que estava oculto. Olhos de Vieira. Esse eu não sei porque está no iceberg, mas eu achei bem interessante, por isso colocarei. A vieira é um molusco bivalve, de carne clara feio, né? e de duas pontas, que se assemelham a um leque. Muito valorizado na culinária, é considerado um marisco sofisticado e de alta qualidade. Mas o tópico em questão diz respeito aos seus olhos, que podem parecer esquisitos e são bem numerosos. Não, mas é engraçado, esse daqui, né? É considerado um marisco sofisticado, é um leque. Essas bolinhas, né? Só que isso aqui também, acho que nas ostras é assim, né, mano? Ele está cheio de olhinho, assim, é bem bizarro você pensar que são os olhos, né? Isso aqui é tipo uma ostra também, né? Me lembrou outra coisa muito nojenta que eu vi esses dias, que é uma estrela do mar andando, né? Vocês já viram uma estrela do mar andando? Ela tem um monte de perninhas, é muito nojento, mano. Não sabia que o Patrick Estrela era assim. Sofisticado e de alta qualidade. Mas o tópico em questão diz respeito aos seus olhos, que podem parecer esquisitos e são bem numerosos, mas na minha opinião são bem bonitos. Nossa, mas ela não tem uma cara muito agradável, não, né? Aqueles olhos gregos que são comumente utilizados em bijuterias. Escafismo. Já ouvi esse termo. O escafismo foi uma forma de execução extremamente cruel e brutal, praticada na antiga Pérsia. O condenado era colocado dentro de um bote ou um caixão de madeira, daí o nome escafismo. Curioso, esse nome escafismo parece algo tão assim, que eu já ouvi bastante, só que definitivamente eu não fico pesquisando tanto sobre essas coisas assim não, né? Eu já vi icebergs aqui desse tipo. Mas estranho, essa palavra parece uma palavra tão comum, não? Que significa casca de barco. A vítima era forçada a ingerir grandes quantidades de leite e mel, o que causava uma grande diarreia. Ao mesmo tempo, a vítima era coberta com mais mel e excrementos, atraindo... É o tal do homem melificado, né, cara? Quem lembra disso daí, cara? Chorei de dar risada naquele iceberg aquela vez, cara. Pô, a maior sacanagem de todos aí não é nem essa... Imagina, cara, que coisa ridícula, né, cara? Você ficar conhecido pela história do cara que o seu falecimento foi por você ser um homem melificado. Te melificaram, cara. Insetos Pô, que palhaçada, humilhação, né, cara? Infestavam o corpo. O processo de decomposição e a infecção resultante fazia com que a pessoa sofresse imensamente antes de morrer. Essa morte lenta poderia durar dias ou semanas. Além dessa forma de morte ser agonizante, a execução era pública. A vítima passava por humilhações antes de sua morte, tornando-a um espetáculo grotesco para aqueles que assistiam. Caramba, né? Doideira, cara. Eu sabia que eu já tinha ouvido esse termo, cara, em algum lugar mesmo. Esse aqui é o tópico da nojeira. Bem, antes de falar sobre ele, eu devo falar o que seria um Jolly Rancher, para contextualizar. Jolly Rancher é simplesmente o doce que é bem parecido com o Fini que temos aqui no Brasil. Bem, a história começa com a visita que Steve fez à sua namorada, que é Samantha. Após dar início a um ato de intimidade, ele percebe que algo estava errado com o cheiro e o gosto da sua parceira, que estavam extremamente desagradáveis. Para disfarçar, ele colocou um Jolly Rancher na boca, mas durante o ato acabou empurrando o doce para dentro. Ao tentar retirá-lo, ele colocou o que acreditava ser o doce de volta na boca, mas na verdade era um nódulo de gonorreia, uma bolha cheia de pus doente. Quando o nódulo estourou em sua boca, Steve entrou em pânico, vomitando imediatamente. Ao questionar sua namorada, ele descobriu que ela o havia traído em uma boate logo do início da faculdade, pegando gonorreia de um parceiro aleatório. No way!
A revelação do que acontecera não foi só humilhante e nojenta, mas também deixou Steven em pânico, agora infectado com a gonorreia na boca, sem saber o que poderia ter contraído. Isso é um filme de terror, cara. Não vai ter nada nessa lista pior do que isso daí, não, cara. Bem, Isso é mancada, essa história cara. ela não passa de uma copypasta, ou seja... por que eu fiquei chateado de ser uma provavelmente é fantasiosa, apesar de provavelmente já ter acontecido algo parecido por aí. Com certeza. Rapaziada, deixem aí nos comentários as suas histórias aí de chifres aí, que eu sei que a maioria de vocês tem, né, rapaziada? Desculpa, rapaziada, não quero, é só uma brincadeira, cara, só porque amigos fazem brincadeiras com amigos, né, cara? Os Turnspit Dogs eram uma raça de cães utilizados principalmente na Alemanha entre os séculos XVI e XIX, especialmente em cozinhas grandes. Seu trabalho era extremamente peculiar e árduo. Eles eram encarregados de correr dentro de uma roda chamada Turnspit, uma espécie de roda de moinho, que era acionada pela corrida do cachorro, para gerar um espeto de carne sobre o fogo. Esse processo permitia que a carne fosse assada de forma mais uniforme. A tarefa era repetitiva e exaustiva, com os cães correndo em círculos por horas, sem descanso, para garantir que o espeto girasse constantemente. Os Turnspit Dogs eram tratados como ferramentas de trabalho. As suas vidas eram reduzidas a uma rotina de sofrimento e exaustão. Muitos eram mantidos em pequenas jaulas e forçados a correr em círculos sem parar, sob o calor ardente do fogo da cozinha. Caso eles parassem de correr, eram tratados com ainda mais crueldade pelos seus donos, se é que podem ser chamados assim. Com a invenção de maquinários que faziam o trabalho dos cães, eles finalmente foram abandonados até que se tornaram extintos. Que horror, né, cara? Deus me livre. Sacanagem. Nossa, quando é nome coreano, assim, em japonês, chinês, sei lá, você já sabe que vai ser coisa bizarra, né, cara? Eu não sei se eu traduzi essa palavra corretamente, mas no Google deu Mop Mop. Enfim, esse é um daqueles vídeos que no começo parecem ser inofensivos e bem infantis, mas que se revelam ser bem diferentes disso. Há alguns vídeos na internet semelhantes a este, como Don't Hug Me, I'm Scared, ou até animações como a Happy Tree Friends. Mop Mop. Ambos me traumatizaram aí na infância, mas o Don't Hug Me, I'm Scared, sabia? Eu assisti o primeiro episódio quando eu era mais novo e realmente foi bem assustador, né? Quem lembra do canal Assistindo aí do Selbit e do Phelps, né? Clássico. Parece com aqueles pesadelos bem nada a ver que você talvez tenha tido alguma vez na sua vida. O vídeo possui uma música bem desconcertante, com imagens bem incompreensíveis. No final, eu só senti pena mesmo dos pais da criança que colocaram isso para ela assistir, mesmo possuindo um aviso na descrição de que não se trata de um vídeo para crianças. Podia ter colocado no título, né? Seria mais eficiente. Ok. De boas. O peixe pescador. Ou Bro? Que isso, cara? Meu mano engrossou a voz do nada, cara? Rapaziada, a puberdade acontece rápido nos tempos de hoje, né? Fish tem um dos rituais de acasalamento mais estranhos do reino animal. Nas espécies de águas profundas, é o The Soap lá, cara? Soap... os machos são minúsculos, em comparação às fêmeas, e vivem apenas para encontrá-las. Quando localizam uma parceira, mordem sua pele e liberam enzimas que fundem seus corpos, conectando seus vasos sanguíneos. Com o tempo, o macho perde os olhos, nadadeiras e órgãos internos, tornando-se apenas um apêndice produtor de esperma. Esse comportamento... Caraca, que loucura, cara. É uma adaptação extrema à vida no fundo do oceano, onde encontrar outro peixe ou qualquer forma de vida é... Unidos pra sempre, né, cara? É bonito, vai, não é tão feio. A fêmea pode carregar vários machos... Não, aí não, que negócio é esse aí, cara? Pô, aí não, cara. Poligamia no mundo animal, cara. No mundo aquático, que sacanagem, cara. Imagina quem que é o primeiro. Não, se bem que é melhor ser o primeiro ou o último ali a grudar na fêmea, né, cara? É uma boa pergunta aí, rapaziada. Deixa nos comentários qual a opinião de vocês aí, cara. Sinceramente. Ao longo da vida, garantindo sempre um suprimento de esperma para fertilizar seus ovos. Acho que é melhor ser o primeiro, né, cara? Porque depois os outros que vão ali dar a mordida e vai estar já leitosa a pele macho, do bicho. Por sua vez, se torna completamente dependente da fêmea para sobreviver, já que perde sua autonomia e se torna parte dela.
Esse tipo de simbiose parasítica é único no mundo animal e demonstra uma estratégia reprodutiva bizarra e eficiente. O peixe pescador das profundezas transformou o acasalamento em uma fusão permanente, garantindo a reprodução, mesmo em um ambiente onde a escassez de parceiros poderia ser um grande problema. Doideira, hein, cara? É bastante curioso, vai. Enfim, acho que... sei lá, cara. Acho que é melhor ser o primeiro mesmo, né? Língua peluda A negra? língua peluda negra é uma doença que deixa a língua parecendo que está com cabelo por cima. Essa condição pode ocorrer por diversos fatores, sendo os principais a má higiene e o uso de tabaco. No mais, Cara, mas você tem que estar usando carvão, né, cara? Você tem que estar fumando carvão pra você ficar com a língua desse jeito aí. Não é possível, cara. E pode ser revertida com uma boa higienização bucal. Agora eu duvido você passar a língua no céu da boca sem sentir uns pelinhos. Quê? O breast ironing, ou achatamento dos seios, Bro, é uma que isso aí, cara? Isso aqui. prática brutal que ocorre em algumas regiões da África Ocidental, pô. principalmente em Camarões. Envolve o uso de objetos quentes, como pedras, conchas aquecidas ou martelos, para pressionar e deformar os seios em desenvolvimento de meninos adolescentes. As próprias mães ou familiares próximos realizam esse ritual com a crença de que isso evitará assédio sexual. Cara, eu não sou nem mulher e eu tô sentindo dor, cara. Estupro, gravidez precoce e casamentos forçados. Cara. Já que a aparência infantil supostamente reduziria o interesse dos homens. Além da dor intensa, essa prática pode causar... seio, cara, porque um seio feminino, e eu manjo de seios femininos, né, cara, ele tem uma textura que... Você vê ali que eu não tenho pra, obviamente, saber completamente, mas você vê que tem ali, não é, pra maioria aí do que tá assistindo que nunca, né, teve contato com né, cara, você vê que não é um saco plástico, assim, vazio, rapaziada. Eu vou ensinar pra vocês em termos, assim, que vocês vão entender, mano. Ele é mais... você vê que tem coisas ali, entendeu? Você vê que tem ali estruturas ali dentro, entendem o que eu quero dizer? Então... deve ser muito dolorido. Danos irreversíveis, como queimadura. Sabe o que deve ser, cara? Deve ser, tipo, colocar uma faixa dessa pra colocar nas tuas bolas, né, cara? Deve ser graves, uma coisa parecida, mano. Deformidades permanentes e até complicações na amamentação do futuro. O trauma psicológico também é Deus devastador. me livre, né, cara? Assim, Pois tô brincando, gente. Eu tô fazendo brincadeira aqui, mas de fato, assim... é nojento, né, cara? Assim, é aquilo que falam, cara. Olha, tem culturas no mundo, tem que respeitar todas as culturas, mas tem culturas aí, cara, que, com todo respeito, é complicado respeitar, cara. Porque essa é aquelas culturas de... Aquele tal do pescoço, de colocar os arcos no pescoço da menina, até vai, mas agora... Até vai, sei lá, né, cara? Eu não sei, mano, sinceramente. Porque é igual a gente vê o vídeo do Fel, que é meio... Porque é um pouco de hipocrisia, não é? Vocês não acham? Porque a gente fala assim, pô, temos que respeitar a cultura dos caras lá, que os caras estão botando uma argola no pescoço da criança lá, cara. Mas não é exploração infantil, se você for ver, né, cara? Claro, pra nós né? Pra eles não é, né? Só que, pô, só que eticamente falando, universalmente eticamente falando, não é mesmo assim, né, cara? Sei lá, mano. Eles não compreendem. Agora, isso aqui não tem lugar nenhum. Isso aqui é horrível mesmo, cara. Não tem como defender isso, por aqueles que deveriam protegê-las. O medo, a vergonha e a sensação de impotência acompanham muitas delas para o resto da vida. Tá louco, né? Embora não venenosa, a picada de aranha-camelo é bem dolorosa e terrível. Embora o nome, a aranha-camelo não é uma aranha de verdade. Por mais que pareça estranho, embora pareça uma mistura de aranha e escorpião, ela pertence à ordem Solifugae, um grupo de aracnídeos distinto, assim como aranhas e escorpiões. Não achei tão feia, não. Os solífugos possuem 8 pernas, mas diferem por não terem glândulas de veneno nem fiandeiras para produzir teias. A mordida de aranha-camelo causa feridas extremamente expostas e abertas, já que suas mandíbulas são enormes, afiadas e funcionam como tesouras, cortando e rasgando a pele ao invés de apenas perfurá-la. Diferente de aranhas venenosas, que injetam toxinas para imobilizar suas presas, os solífugos usam a força mecânica de suas mandíbulas para triturar tecidos com facilidade. Além disso, como vivem em ambientes áridos e se alimentam de insetos pequenos e animais em decomposição, sua mordida pode introduzir bactérias na pele, aumentando o risco de infecção e dificultando a cicatrização.
Isso torna a ferida ainda mais impressionante e dolorosa, contribuindo para a reputação assustadora do animal. Caramba, assim, eu não achei ele tão assustador, sinceramente, eu achei ela até bonitinha, vai. É um tipo de coisa, cara, que quando eu era mais novo me fazia muito mal. Ver insetos, assim, eu tinha um pavor gigantesco hoje em dia, sabia? Já viu aquela Soprando vaca? expressão, tirando até a última gota de leite da vaca? Bom, eu que sou do interior... já Pô, ouvi muito curioso, sobre. né? Bem, aqui vai uma dica para você não se limitar à Você tira o projeto gestal, você tira até o último leite da vaca, só pra saber? última gota. Você tira até a última gota? A Então aí prática nos do comentários deixem aí também, se vocês tiram até a última... Se vocês... Cowbowen, também conhecido como Puka, é um ritual controverso e perturbador. Vamos assim... Ah, que isso, cara. Então assim, só antes de continuar, vamos supor que o nome da vaca seja Vani, vamos supor. Você tiraria até o último leite dessa vaca? Até a última gota? Só deixa nos comentários aí sim ou não. Usado em algumas regiões rurais da Índia e do Paquistão. Consiste em assoprar ar com força no ânus de vacas ou búfalos, para supostamente aumentar sua produção de leite. Os praticantes acreditam que isso estimula o animal e melhora sua capacidade de ordenha, mas não há qualquer base científica que comprove essa ideia. Assim, e se eu fosse a vaca lá, também ia vir um cara lá soprar meu negócio lá, né, cara? Eu não ia me sentir muito à vontade, não, sinceramente, né? Ah, isso eu tô ligado. Este tópico sacanagem. diz respeito ao fato de Thomas Edison ter eletrocutado um elefante chamado Topsy em 1903. Thomas Edison, para quem não sabe, foi aquele cara que inventou a lâmpada. Como parte de uma campanha para promover a corrente alternada AC, a qual ele estava em guerra com a concorrente contínua, a DC, e não é a DC Comics, eu acho, que ele defendia. Enfim, Edison estava tentando provar que a corrente alternada era perigosa e mais letal do que a corrente contínua, e utilizou o Topsy para demonstrar isso de forma pública e chocante. O elefante foi condenado à morte após ser responsável por matar um tratador. E Edison aproveitou a oportunidade para realizar o experimento como parte de uma série de demonstrações e eletrocuções de animais, as quais ele acreditava que ajudariam a desacreditar a segurança da corrente alternada promovida por seu rival Nikola Tesla e pela empresa Westinghouse. Bem, rapaziada, deixarei de usar energia. Não, eu e meus manos deixaremos de usar energia pra vingar Topsy, mano. O feito foi bastante cruel e sádico. Sacanagem, né, cara? Tendo sido usado o elefante como uma mera propaganda. Isso também ressalta a forma cruel de como as pessoas tratavam os animais na época. Mas... E realmente, é muito cruel. Não imagino uma coisa dessas nos dias de hoje. Nem lascando. É que nem a galera fala assim, cara, o mundo tá se perdendo, mas sinceramente, cara, tem coisa aí que nem ele falou, cara. Você nunca vai ver um elefante sendo eletrocutado nos Estados Unidos nos dias de hoje, nem no Brasil, né, cara? Uma parada bizarra dessa. Hoje em dia não tem nem circo, mas então pelo menos algumas coisas no mundo melhorou, eu diria, né? Mas é assustador. E falar pra vocês, cara, isso aí não é nem o pior caso. Eu conheço outro caso envolvendo um elefante também, que ele foi... Ele foi... Ah, gente, pesquisem aí casos envolvendo elefante, que eu não sei falar isso em termos youtubísticos aí. Passaram uma corda em volta do seu pescoço e puxaram com uma não era uma corda, era uma corrente de ferro, né? E usaram uma escavadeira, sei lá, para erguer o elefante. Isso mesmo que vocês estão pensando aí. Tipo o que o Epstein fez na cadeia, sabe? E agora vai ficar um pouco bizarro. Esse tópico diz respeito a uma cena da série de animação South Park, onde o personagem Sr. Garrison, que é conhecido por ter diversos problemas quanto à sua sexualidade, decide realizar uma vaginoplastia. Isso é, uma cirurgia de mudança de sexo. O que choca é o fato de terem usado cenas reais de uma cirurgia do tipo. Literalmente aparecendo o cirurgião fazendo os procedimentos de forma bem gráfica. Caraca. Eu já vi esse episódio diversas vezes e é impossível não ver isso nem sentir uma agonia ou dor nas partes íntimas. Agora, com toda certeza vou explicar coisa pra vocês. Eu já vi essa cena e eu senti como se vontade de fazer? As partes íntimas não existissem mais. Que papinho! Opa! Eu devo dizer.
Assistiu a cirurgia e sentiu que você não tinha mais? Isso me parece um pouco libertador, não? A Ok. Vespa Joia, Ampulex compressa, acho que é o nome científico, é um parasita fascinante e perturbador. Conhecida por sua capacidade de transformar baratas em zumbis para garantir a É. sobrevivência de suas larvas. Nativa das regiões tropicais da Ásia e da África, essa Barata é um vespa bicho possui um nojento, né, método cara? único e preciso de controle Nossa. neuromuscular. Ao atacar uma barata, ela desfere uma primeira ferroada no tórax, paralisando temporariamente as patas dianteiras da vítima. Em seguida, A a vespa vítima. injeta uma segunda dose de veneno diretamente no cérebro da barata, atingindo regiões responsáveis pelo instinto de fuga. Acho engraçado a gente chamar a barata de vítima, Isso né, não a cara? mata Parece nem um paralisa completamente, cara formiga tá cometendo um crime, né? mas a transforma em um estado de passividade extrema, tornando-a dócil e facilmente manipulável. Com a barata agora incapaz de resistir, a vespa morde suas Parece antenas maluquice e a isso, né, cara? conduz como se estivesse numa coleira até um lugar seguro. Lá, ela deposita o ovo no abdômen da vítima e a enterra viva. Dentro de poucos dias, a larva eclode e começa a se alimentar de barata ainda viva. Meu Deus, que nojo. Consumindo seus órgãos de maneira estratégica para mantê-la funcional pelo maior tempo possível. Eventualmente, a larva se transforma em polpa e emerge como uma nova vespa adulta, deixando para trás apenas os restos mortais de sua hospedeira. Esse Que ciclo loucura, bizarro né? e macabro demonstra uma das formas mais impressionantes de controle É, e parasitário viva a da natureza, né? natureza. Caralho, que bagulho bizarro, cara. Nojento pra caramba, né? O Kumantong é um ritual ocultista Ixi, lá vem, tailandês, cara. Ih, meu associado à Deus do céu, feitiçaria cara. e ao culto aos espíritos, no qual um feto ou a imagem de uma criança é consagrada para trazer proteção, Um feto? prosperidade e sorte ao seu dono. Tradicionalmente, Seu... a prática envolvia métodos sombrios, como o uso de fetos reais retirados de mulheres que morreram durante a gravidez. Esses corpos eram secos e cobertos com uma laca dourada, dando origem ao nome Kumantong, que significa menino dourado. Além disso, rituais mágicos eram realizados para aprisionar o espírito da criança na figura consagrada, garantindo que ele obedecesse ao seu dono e o ajudasse a obter sucesso, riqueza. Mas eu consigo visualizar da onde vem essa cultura. Meio de você ver que essa criança que não nasceu, ela ainda tem meio que a alma dela ali presa naquele feto, né? E os caras passavam meio que um ouro pra guardar isso e usar isso como poder, algo assim, né? Me E até parece. vingança contra inimigos. Com o passar do tempo e a proibição de tais práticas, o Kumantong passou a ser produzido de forma simbólica, utilizando estátuas ou amuletos, ao invés de restos humanos reais. Essas imagens são benzidas por monges budistas e vendidas como talismãs, prometendo fortuna àqueles que tratam com respeito, oferecendo comida, brinquedo e até conversando com o espírito que, acredita-se, habita o objeto. Apesar da modernização do ritual, ainda há relatos de práticas Modernização do ritual. clandestinas e histórias macabras associadas ao Kumantong, tornando um dos aspectos mais perturbadores do mundo. Ué! Oxe, mas o homem melificado não era aquele lá, não? Qual que é a diferença desse daqui para A o prática do escafismo? homem melificado é um suposto ritual medicinal e funerário registrado por fontes Caraca, antigas, que no qual doideira. um idoso, ao se aproximar da morte, passaria por um processo de autofortalecimento com mel, até se tornar um tipo de múmia açucarada usada como remédio. O homem melificado, ele é... O cara deseja ser melificado, ok. O relato Caramba, mais famoso que doideira. vem do historiador chinês Li Xinzhen. Que coisa que o melificado não tinha aparecido lá no vídeo do Pedro de... Ah, eu acho que deve ter sido... Tá, ok, não é no que eu Para pensei. trás, no século XIV, que menciona a prática como uma lenda associada ao mundo árabe. Segundo essa história, Pra você ver, o meu canal, ele é tão bizarro, né, cara, os icebergs que eu assisto, que eu não posso nem citar o nome de alguns o icebergs, né, cara, voluntário de vez em submeteria a uma quando. dieta exclusiva de mel, bebendo-se e banhando-se nele até que seu corpo fosse completamente impregnado pela substância. Quando morria, seu cadáver era colocado em um caixão de mel e deixado em conserva por anos. Após um longo período de maturação, o corpo melificado Nossa. supostamente se transformava em um remédio milagroso, usado em pequenas doses para curar doenças graves e fortalecer a saúde. No entanto, não há Mas uma poção mesmo, né, um evidências buff. científicas Doideira, ou registros né? confiáveis de que tal prática tenha realmente existido. Doideira. Caramba, então eu confundi. A Interessante. octocefalia é uma malformação de nascença, que se caracteriza pela A pessoa não ausência da tem nem mandíbula mandíbula. no bebê e a fusão de suas orelhas. Essa condição é fatal, fazendo com que os recém-nascidos afetados não sobrevivam.
Em muitos Ah, casos, cara, é duro, assim, é duro você falar isso, cara, mas tem certas doenças aí que infligem pessoas que é tanto sofrimento, né, cara, que às vezes você se pergunta se a pessoa, se é melhor ter nascido, né, cara, eu não sei, eu acho que a gente tem que, eu acho que eu não sei, é duro, cara, a pessoa também tem que ter a chance de viver, né, cara, você não tem como perguntar a pessoa se ela quer viver ou não, né, com aquilo, mas olha o nível disso daqui, né, a pessoa nasce sem uma mandíbula, né, cara. o feto pode ter um único ouvido no meio da cabeça, enquanto olhos, nariz e boca podem estar ausentes ou muito mal formados. Isso acontece porque, logo no começo da gravidez, algo dá errado no desenvolvimento do cérebro e do rosto, fazendo com que essas partes não se dividam e cresçam como deveriam. É assim, é porque, cara, eu falo pra vocês que tem coisa assim porque hoje a nossa medicina ela consegue salvar crianças com os mais diversos defeitos, dificuldades, né, cara? A gente consegue salvar aí, as pessoas têm vidas boas, mas tem certas coisas aí, cara, que mesmo a ciência conseguindo salvar, às vezes, eu não quero fazer um papo aqui de querer deixar só as pessoas saudáveis, não é isso, né, cara? Não tô falando, não é isso daí, que isso daí seria até eugenia, né, cara? Eu só tô falando que tem certas doenças, cara, que a pessoa nascer com aquilo é até uma parada meio. Não sei, cara. Eu penso assim, cara, se fosse um Homo sapiens lá antigamente. Claro, a gente não é esse, mas só tô dando um exemplo. Mas se fosse a gente vivendo no nosso estado de natureza, essa pessoa que tem uma doença como essa jamais conseguiria sobreviver. Se bem que isso daí não consegue mesmo, né? Mas vocês entenderam que tem doenças que são assim, né, cara? Que se fosse em tempos naturais, assim, a pessoa jamais sobreviveria, né, cara? Então eu me pergunto até que ponto esse aí é o único momento que eu fico um pouquinho de lado, assim, e penso um pouco naqueles caras do antinatalismo, né? Sou totalmente contra o que eles pensam, acho completamente bizarro e horrível. Mas em algumas doenças extremamente pesadas, eu penso assim, cara, será que é melhor deixar essa pessoa nascer com essa doença e expor ela ao sofrimento de uma vida inteira de sofrimento, ou não, né, cara? Porque só que aí que tá. E você não vai deixar essa pessoa. Só que se você fizer isso, você não vai deixar essa pessoa viver e dizer se ela queria viver com essa dor ou não, né? Eu não sei. Sinceramente, não sei, mano. Ok, agora o tópico vai tocar numa coisa muito mais perturbadora. E, diferente dos outros, esse aqui eu recomendo que vocês nem procurem sobre. O assassinato de Sylvia Likens Quem me é um dera. dos crimes mais brutais da história dos Estados Unidos. Como sempre, né, a terra do tio Sam. Marcado por uma crueldade extrema, em 1965, aos 16 anos, Sylvia foi deixada pelos pais sob os cuidados de Gertrude, uma mulher que, junto com seus Cara, olha filhos, o nome, ó. Cara, mas também a mãe, cara. A mãe dessa menina, dessa Sylvia aí, cara. Eu acho que. Pra quem não sabe, eu já gravei. Eu não só gravei, só deixar um. Eu sou um especialista nesse caso, né, cara? Porque eu não só reagi a esse caso aqui no canal já, como além disso eu li o livro A Garota da Casa ao Lado, que é totalmente baseado nesse caso. É praticamente a história desse caso, só que as diferenças é que na vida real ela tinha acho que acho que ela tinha quatro irmãs e no livro ela tem só uma, né? Mas é basicamente o livro é totalmente inspirado nessa história da Sylvia Likens, né? Cara, me desculpa, uma mãe, cara, uma mãe, uma pessoa que criou sua filha, né, cara? Igual ela criou sua filha ali, já criou, né? Teve seu filho, deu comida e tudo mais. Vai embora e me deixa a sua filha na casa de uma megera, como você. Olha a cara dessa mulher, desculpa, de novo, não é certo você julgar pela aparência, mas olha a cara de megera dessa mulher e ainda é chamada Gertrude, cara. Pô, a mulher parece que saiu direto de um personagem, né, cara? Pô, pelo amor de Deus, cara, não é possível que só eu sinto um bad feeling vindo dessa mulher, cara. Pô, e que é outros isso, jovens do cara? bairro transformou a vida da garota em um verdadeiro inferno. Parece Sylvia vilã do pica-pau, né, cara? foi Pô, que isso, submetida cara? a espancamentos constantes, queimaduras, cortes, torturas psicológicas extremas. Muitas vezes era privada de comida e obrigada a comer suas próprias fezes e urina. Gertrude permitia que seus próprios filhos e outras crianças vizinhas participassem das agressões, como se fosse um jogo. Nossa senhora, é realmente uma doente mental. Sylvia também tinha seu corpo queimado com ferro à brasa, que era usado para descrever coisas ofensivas nele. Dias depois, após uma sessão intensa de espancamento e tortura, seu corpo não resistiu e ela morreu em 26 de outubro de 1965. O caso chocou a opinião pública pela brutalidade e participação de tantas pessoas nas atrocidades. Gertrude e alguns dos envolvidos foram condenados, mas muitos cumpriram penas curtas, o que gerou indignação entre aqueles que acompanharam o caso.
O que gera indignação é você saber que tantas pessoas participaram e ninguém dedurou, né, cara? Isso que é bizarro. Tipo, no livro você vê que eram muitas crianças, eram crianças mesmo que entravam lá e faziam essas atrocidades. E não teve nenhuma que falou pros pais. Se bem que eu acho que tem até umas que falam pros pais, mas os pais não acreditam também, né, cara? Sei lá, mano. Enfim, mas é um caso muito chocante e bizarro. Não, não recomendo ler o livro A Garota da Casolada e quem não é bom de estômago, porque eu falo assim, livro é uma parada que é muito difícil me causar uma repulsa ou algo assim, porque sei lá, você tá lendo as páginas ali, não é como você vê um filme, tá ligado? Você tá lendo as páginas e você consegue muitas vezes, sabe, ser mais frio com aquilo do que você de fato ver uma cena. Só que esse livro causa repulsa, cara. Esse livro aí você lê aí, tem coisas que são nojentas mesmo aí. Mas pra quem gosta desse tipo de livro aí, que é sobre crimes e livros aí sobre conteúdo pesado, sobre coisas aí que podem ser chocantes, super recomendo, cara, porque é. O caso dos Cleveland Thorson Murders é uma das séries de assassinatos mais brutais e misteriosas da história dos Estados Unidos. Mais uma vez a terra do Tio Sam. Entre 1934 e 1938, pelo menos 12 vítimas foram encontradas na área de Kingsburn Run, um bairro pobre de Cleveland, Ohio. O assassino nunca foi identificado, mas ficou conhecido como o açougueiro de Kingsbury, devido à sua brutalidade nos crimes. Ele decapitava suas vítimas, muitas vezes enquanto ainda estavam vivas. Nossa, imagina a dor. E desmembrava seus corpos com uma precisão quase cirúrgica. Algumas das cabeças nunca foram encontradas, e os corpos eram frequentemente descartados em terrenos baldios ou perto do rio Cuyahoga. A investigação foi liderada por Elliot Ness, famoso por prender Al Capone, mas, Eu achei que era famoso pelo Monstro do Lago Ness. intensos esforços, o assassino nunca foi capturado. Caramba. Nunca tinha ouvido falar desse caso de crime real. Curioso, né? Caramba. Uou. Pô, maneiro essa edição, foi da hora. Bem bolado, bem bolado. Tipo assim, vocês sacaram a pegada, né? Que ele tava eles estavam, tipo, no fundo, no leito oceânico, por assim dizer. E como você mais pra baixo. E eu nos meus icebergs coloco o inferno, né? Como as últimas camadas. Mas daqui ele colocou como backrooms, achei fantástico. Enfim, chegaram até aqui, gente, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada, você vai estar me ajudando muito, tá bom? Vocês devem estar vendo, eu tô gravando esse vídeo aqui 11h14, eu acho que eu vou postar ele ainda meia-noite pra vocês verem, que eu tô com outras ideias pros vídeos aí de segunda. Então, que fique meio de madrugada aí, espero que vocês gostem, tá bom? Deixa aí torne-se membro também, que além desse vídeo vai ter um vídeo pro membros ainda de madrugada. Mas, claro, se você não conseguir assistir hoje, assista amanhã, né, mano? Que tanto faz, sinceramente. Você assistindo, eu já tava muito feliz. Euphoria é uma visual novel japonesa lançada pela Clock Up em 2011, conhecida por seu conteúdo extremamente perturbador e controverso. O jogo pertence ao gênero eroge, que se refere a jogos eletrônicos com cenas explícitas de erotismo, voltados para um público adulto. No entanto, Euphoria se destaca por misturar horror psicológico e sadismo à sua narrativa, tornando-se um dos títulos mais extremos do gênero. A história segue o protagonista, Keisuke Takato, que acorda em uma sala fechada junto com várias garotas. Uma voz misteriosa anuncia que eles devem participar de um jogo de libertação, onde Keisuke é forçado a realizar atos de violência e humilhação para sobreviver. A trama explora temas pesados como forçação, tortura e dominação psicológica, tornando-o extremamente perturbador. Apesar disso, o jogo apresenta uma narrativa que, segundo seus jogadores, é envolvente e complexa, onde segredos sobre os personagens e o propósito do jogo são revelados conforme a história avança. Esse é um dos títulos mais chocantes de todo o gênero. Eu já assisti um vídeo sobre Euforia aqui no canal, mas tem outro vídeo de Euforia, que é o do Contos do Abismo, que eu acho que eu não vi. Ou foi do Contos do Abismo que eu vi? Eu não lembro. Eu acho que não, cara. Eu acho que o que eu vi foi um vídeo que não é do Contos do Abismo, mas o Contos do Abismo tem um vídeo sobre Euforia que eu queria ver, mano. Que eu acho que ele deve explicar a história completa. Se vocês quiserem eu trago, mas provavelmente vou trazendo os membros, tá bom? Se eu trazer. Eu acho que seria legal, mano. Na camada 5, foi citada a condição ictiosis. Eu gosto de coisa de anime, sabia? Só que
É difícil achar algum vídeo de anime que seja interessante pra fazer no canal, até porque eu quero que vocês assistam, né, também. E eu sei que se eu trazer um vídeo de Dragon Ball, ninguém vai ver, né? Eu também não vou ver, na verdade. Então, não vai ter no canal. Mas eu digo assim, não que eu não gosto de Dragon Ball, vocês entenderam. Eu não fico assistindo vídeo, sei lá, Power Ranking de Naruto, Dragon Ball, sei lá. Não é o meu tipo de vídeo, né? Então, eu gosto, que nem eu trouxe uma vez a história do Devilman Crybaby. Eu já trouxe. Eu trouxe alguns vídeos de anime nesse estilo, só que bem lá no começo do canal, né? Só que eu gosto do estilo de vídeo contando história de anime, que nem eu trouxe de Monster também. Então, acho que seria legal um dia, Harlequin mano. ictiosis é a forma mais grave dessa condição. O tópico se refere especificamente aos bebês, provavelmente porque são os afetados por essa doença. Geralmente não sobrevivem logo nas primeiras semanas após o nascimento. Eu acho que. Ué, mas. Como já foi falado um pouco sobre essa condição no Ah, vídeo, tá, não irei explicar sobre os É o sintomas, mesmo, então, porque foi sobre esse que apareceu do iceberg das doenças que a gente viu mas também. apenas não recomendar a busca por essas imagens. É sério, Ok, não o irei. bebê fica na carne viva. Ah, A morte térmica do universo é uma teoria que sugere que, no futuro distante, o universo ficará totalmente frio e sem vida. Isso acontece porque, com o tempo, a energia se espalha de maneira uniforme e não haverá mais calor suficiente para manter estrelas brilhando ou para qualquer tipo de atividade acontecer. Da onde é que eu já ouvi isso? Por exemplo, imagine um copo de café quente em um quarto frio. Com o tempo, o café esfria, até ficar na mesma temperatura do ambiente, e nunca mais esquenta sozinho. No universo, faz algo sentido. parecido Ele não consegue aconteceria. esquentar, por conta Todas própria, as né? estrelas Isso faz queimariam seu sentido, óbvio. combustível e se apagariam por completo. E os buracos negros evaporariam e nada mais geraria calor ou movimento. No final, o Assim, universo seria seria um incapaz espaço de algo. escuro e parado, sem qualquer possibilidade de vida ou eventos. Meu Deus do céu, eu espero que isso aí seja uma teoria falsa. Ah, cara, mas assim, eu não sei se isso afeta vocês. Eu acho que isso deve até apareceu no iceberg de crises existenciais. Mas isso não me afeta muito, sei lá, cara. É aquele pensamento, tipo, eu nem vou estar lá pra saber, sabe? Então, sei lá. E se a humanidade sobreviver até lá, o que é impossível, como a gente é, sabe? É impossível de todos os quesitos. É, tipo, tão no fim dos tempos, cara. Que se existir algo parecido com a humanidade, né, cara, já nem vai. Não só não vai lembrar que a gente já existiu aqui, como não vai lembrar de nada, né, cara? Tipo assim, já vai ser aqueles bichos lá do Outmorals lá, vai ser uns. Como é que é? Uns. Esqueci o nome dos seres humanos lá de House Tomorrows. Eles evoluem pra uma. Espaciais, alguma coisa assim. Ah, não lembro, mano. Inseminação traumática é um termo usado para descrever um método de reprodução sexual encontrado em algumas espécies de insetos, no qual o macho Traumática. injeta esperma diretamente na hemolinfa, como se fosse O um útero sangue ou dele. algo parecido. Ah, ok. Eu achei que ele, tipo, espetava meio como se espetasse o útero, assim. É que, né, acho que no inseto não é útero, né? Mas você entendeu, tipo, como se em vez de ter ali o negócio, ele pegasse e enfiasse um esporão, assim, que fosse lá dentro, né? Seria bem Em bizarro, né? vez Mas de eu acho que é algo parecido, na realizar a real. cópula tradicional, com inserção de esperma no sistema reprodutor. Esse processo ocorre de maneira agressiva e, como o nome sugere, é traumático para a fêmea. Esse tipo de inseminação é observado em várias espécies de insetos, incluindo alguns simícidos. Eu acho que é assim que se fala, como o percevejo de cama. Durante a inseminação traumática, o macho perfura a parede do abdômen da fêmea com um órgão especializado, que se chama adeago, e injeta o esperma diretamente em sua corrente sanguínea. Doideira, né? Corrente sanguínea, né? Curioso, mano. Enfim, mas a gente sabe aí, cara, que a maioria das reproduções do mundo animal aí não são muito bonitas de ver, não, cara. Quem já viu aí, por exemplo, galinha, sabe que o negócio é feio, né, cara? O galo, ele pega, cara. Ele pega a galinha, ele morde no pescoço, assim, ó. Não morde que não tem dente, né? Mas ele pega com o bico lá, se entender? Ele prende ela assim, cara. É uma coisa assim brutal, né, cara? É feia de ver, cara. Sacanagem, mano. Essa história é bem similar com Bluefy Girl, que foi contado no primeiro iceberg, e com a história do Jolly Ranch também. Os pântanos de Bom, se Dagobah bem que uma mordidinha no pescoço, né? Tem bastante menina que gosta, não? são uma referência ao planeta Dagobah de Star Wars, no episódio 5, onde Luke Skywalker é treinado pelo Mestre Yoda. Por que esse nome? Bom, vamos entender. A Durante Bela do Crepúsculo, por um exemplo. plantão, uma Nada certo. enfermeira foi chamada para tratar um paciente com um abscesso perrirretal. Outro nome difícil, hein? Pelo amor de Deus, hein, Que Gaston? isso, Tá me complicando aí.
que é uma infecção grave, próxima ao ânus. A paciente, uma mulher com 142 quilos Gestalt. e viciada em metanfetamina, estava em grande dor e agitação. Ao ser levada para a sala de cirurgia, o cirurgião tenta drená-la e descobriu que a infecção havia se espalhado por cerca de 30 centímetros dentro do abdômen dela, criando uma caverna cheia de pus, tecido apodrecido e matéria fecal. Quando o cirurgião cortou, uma torrente de fluido marrom acinzentado se espalhou pela sala, cobrindo a equipe e o ambiente, causando náuseas intensas e até desmaios. O cheiro de matéria podre e pus foi insuportável, levando um membro da equipe e a outro a vomitar e desmaiar, para tentar suportar o cheiro. A equipe recebeu um creme adesivo usado em bandagens, já que a tradicional garrafa de óleo hortelã, que ajuda a neutralizar odores, estava vazia. Mas mesmo com essas medidas, o ambiente ficou totalmente impregnado, não só a sala, mas também o corredor próximo, e levou horas para que o hospital ficasse um pouco mais seguro, para se acessar. E a experiência foi tão extrema que o cirurgião e a enfermeira saíram traumatizados. Assim, mas também A vai. unidade Eu 7 assisti um filme esse tempo atrás que eu até falei no. Acho que no Discord, em algum lugar, eu não sei se eu falei em vídeo. Eu assisti um filme chamado. Caraca, eu sou meio maluco, né? Qual é o tipo de filme que eu assisto aí? Eu assisti um filme chamado The Humanis Corporis Fabrica, rapaziada. Que é um filme aí que. É um filme documentário francês, por assim dizer, que mostra cirurgias em tempo real, assim. Eu quis assistir porque a parada do filme é que ele mostra o funcionamento interno do corpo da pessoa, só que ele tem as imagens assim, são ultra impressionantes, sabe? Assim, são realmente muito impressionantes, muito é, é bizarramente bonito, como os caras falam, sabe? Só que tem coisas que são realmente bem grotescas. Só que assim, cara, eu falar pra vocês que eu achava que eu ia me sentir pior vendo esse tipo de coisa, cara, mas sei lá, cara, eu não sei, esse lance de cirurgia aí me parece que hoje em dia eu lido bem com essas coisas, sabia? Eu não sou mais tão. Não sou mais tão fraco pra essas coisas como eu já fui no passado, eu acho, mano. 1 foi uma unidade. Mas não recomendo que vocês assistam, até porque eu nem vi em português, tá? Só tinha legendado e legenda em inglês, se eu não me engano. E é um filme muito ruim, assim, sinceramente. Porque o que você quer ver no filme são as cirurgias, né, cara? Você quer ver lá as belas imagens que os caras produziram. Só que metade do filme é só falação e não tem cirurgia nenhuma. Secreta do exército japonês durante a Segunda Guerra Mundial, responsável por realizar experimentos biológicos, médicos e de armas químicas em prisioneiros de guerra, principalmente chineses, mas também coreanos, russos e outros civis. Foi liderada pelo médico militar Shiro Ishii e funcionava principalmente na cidade de Harbin, na Manchúria, atualmente parte da China. Pô, não quero ser chato, é que ele não é o Gestalt, é o outro, né? Mas, pô, se é uma cidade na China, não é Harbin, né, cara? A unidade tinha como objetivo Isso é estudar a guerra Harbin, né? biológica e desenvolver armas biológicas para serem. Eu sempre acho engraçado quando a pessoa fala. Desculpa, eu gosto de brincar aí, gente, não é sacanagem aí. Mas eu acho engraçado quando a pessoa vai falar um nome que não é inglês e fala com sotaque, eu acho muito, utilizados no muito campo de legal. batalha, e os experimentos realizados pela unidade 731 eram extremamente cruéis e desumanos, a ponto que os prisioneiros eram sujeitos a uma variedade de torturas, como injeções de doenças infecciosas, como a peste negra, antraz, cólera, entre muitas outras. Amputações sem anestesia, vivissecções, congelamento e teste com armas biológicas. Além disso, algumas pessoas eram usadas como cobaias para testar os efeitos de doenças e de agentes químicos. Milhares de prisioneiros morreram durante esses experimentos. Após a guerra, muitos dos responsáveis pela unidade 731, incluindo Ishii, evitaram julgamento por crimes de guerra graças a um acordo com os Estados Unidos. Olha o tio Sam aparecendo aí. Que estavam interessados nas pesquisas realizadas pela unidade para seu próprio desenvolvimento de armas biológicas. Exatamente, né? Daí foram todos absolvidos por causa disso. Assim como aconteceu na Alemanha com a Operação Paperclip, né? Que levou engenheiros como o Werner von Braun, por exemplo, que trabalhou na NASA, né? Mas também não olhem assim, não sejam tão, não falem assim, olha, o imperialista malvadão Estados Unidos, porque a União Soviética também fez exatamente a mesma coisa do outro lado, na Alemanha Oriental, né? Mas, enfim, é bizarro, né, cara? É horrível, mas a gente sabe que não existem mocinhos no mundo, né? Todo mundo tem só o mal menor, por assim dizer, né?
Assim, e falando sobre a Unidade 731 também gerou o filme da Unidade 731, que é um dos mais bizarros da história, que eu, um tempo atrás, peguei pra assistir algumas cenas. Não sei porque eu tava curioso com essa história e peguei pra ver algumas cenas e eu vi a cena lá que dá capa ao filme da mulher com os braços lá parecendo os ossos. É assim, assim, sinceramente, não é dos melhores o efeito. É um efeito prático, né? Mas não é dos melhores, né? Envelheceu relativamente mal, só que é meio bizarro porque ela tira assim, ela coloca o braço assim dentro de um bagulho de óleo, sei lá o que que é quente lá. Não, é de gelo, é um bagulho de gelo. Porque ela coloca o braço, daí quando ela tira, ela. Descrição, se alguém quiser, pula aí, com essa descrição é pesada, né? Ela tira o braço do gelo lá e ela ainda tá com o braço normal. Só daí o cara puxa com a mão, acho que ele tá com um negócio assim, tipo um bastão, assim, pra pegar, tipo um alicate, e daí ele puxa assim e sai, fica só o osso, sabe? É muito bizarro, é como se a pele soltasse da. É como se a carne soltasse do osso, sabe? É muito bizarro, cara. A osteodonto Mas depois que tira, se você vê que é um bonecão ali, mas é bizarro. queratoprotesis. Eu acho que é assim que se fala. O nome tá aí na tela pra você ler. É uma técnica cirúrgica usada para tratar pacientes com cegueira, causadas por doenças graves da córnea, quando, entre outras opções, como transplantes de córnea, não são viáveis. O procedimento envolve a remoção de um pedaço de osso e dente do próprio paciente, que é inserido no olho para criar uma prótese eu acho ocular. que eu já ouvi falar disso, é muito bizarro, cara. O dente Como é que pode, né? perfurado e se torna um túnel que permite a passagem de luz para a retina, Como é que restaurando pode, né, cara? parcialmente a visão. A prótese é coberta por uma lente de contato especial e o osso ajuda a estabilizar a prótese e promover a integração com os tecidos do olho ao longo do tempo. A razão pela qual não é E se der uma cárie lá possível daí? substituir os ossos por uma prótese convencional é que a prótese óssea tem uma função crucial de estabilidade e integração com o olho. O olho proporciona uma base firme para o dente, que serve como suporte para a prótese ocular. Além disso, o osso é biocompatível e se integra melhor aos tecidos do olho. É, de certo que o tecido começa a entrar por dentro ali e vira uma coisa só, né? Meio que assimila, né, a o evitar dente. complicações de rejeição e que poderiam ocorrer Rejeição, com próteses exatamente. artificiais. Portanto, a utilização de osso e dente do próprio paciente oferece uma solução mais eficaz e duradoura em comparação com materiais Muito interessante, sintéticos. né? Fantástica a medicina nesse ponto aí. Naquele filme que eu falei, tem uma cena de transplante de córnea, eu acho, se não me engano, que é bem bizarra, mano. Mas também não é tão pesado assim, não, sinceramente. Vamos pra próxima camada, então. Let's go! Nascimento? Ah, O tá nascimento brincando. dentro de um caixão é um fenômeno raro e macabro que Loucura. ocorre quando um feto é expelido do corpo de uma mãe falecida devido à decomposição. Mas Esse a processo pessoa já acontece tá. porque Mas o após feto já tá falecido a também, né? morte, Não é gases se possível. acumulam no abdômen da mulher Achei que alguém tinha devido à enterrado uma mulher viva lá e o bebê tinha nascido. atividade bacteriana, exercendo pressão sobre o útero e forçando a saída do feto pelo canal vaginal. Esse fenômeno era mais comum antes do desenvolvimento da medicina moderna e práticas adequadas de sepultamento, Exatamente. Ninguém nunca vai enterrar uma mulher grávida com a barriga, né? sendo Assim, com o filho lá registrado em dentro, né? contextos históricos e arqueológicos. Mas é interessante Hoje, pensar. esses casos são Faz sentido, né? Que as pessoas antigamente faleciam e ninguém fazia uma cirurgia pra tirar o bebê, né? A pessoa enterrava tudo de uma vez, extremamente né? raros, devido a autópsias precoces. Embora o termo sugira que o nascimento ocorre dentro de um caixão, o processo pode ocorrer em qualquer ambiente onde o corpo se decompõe sem intervenção externa. Muito legal, muito interessante. A ciclopia é uma malformação congênita rara caracterizada pela fusão dos Você apareceu também no nosso iceberg das doenças essa olhos semana, em né? um único órgão ocular, localizado no centro do rosto. Esse defeito ocorre devido a uma falha ocular, Tá aqui o que o cara falou, que é uma coisa que ele tinha, que o Pedro falou. Muito legal essa figura, muito interessante, porque mostra pra gente isso. O Pedro nos tinha falado pra gente esse lance que além do olho ficar um olho de ciclope, né, um olho único, ele ainda fica com um nariz de uma probóscide, né, um nariz de proboscídeo, por assim dizer, né. Ele fica uma tromba, né, o nariz vira uma espécie de tromba igual de um elefante, assim, bem bizarro, né. localizado no centro do rosto. Esse defeito ocorre devido a uma falha no desenvolvimento do prosencéfalo, que é a parte frontal do cérebro, durante a embriogênese, impedindo a separação normal dos olhos. A ciclopia normalmente resulta de mutações genéticas ou da exposição do feto a Como eu falei lá naquele vídeo, o Pedro não falou tão bem se é possível ou não. Acho que ele falou, né, mas eu não lembro mais.
Acho que é muito difícil a criança enxergar qualquer coisa, né? Substâncias teratogênicas, como toxinas e medicamentos. A condição é frequentemente letal, com a maioria dos fetos não sobrevivendo ao nascimento ou falecendo logo após. A fibrodisplasia ossificante progressiva é uma doença genética rara em que tecidos moles como músculos, tendões e ligamentos Eu acho que apareceu no iceberg das doenças gradualmente também, se isso daí. transformam em osso. Essa Que ossificação a pessoa vira uma estátua, né? Ele falou como estátua viva lá, né? progressiva restringe a mobilidade do paciente ao longo do tempo, levando a um tipo de segunda estrutura óssea que aprisiona o corpo. É como se acima do esqueleto normal que a pessoa tem, outro surgisse. Cara, que deu Com é quase como... É que não é o exoesqueleto que é por dentro, né? isso, Mas vocês entenderam, né? Uma movimentos carapaça, bruscos, né? traumas e até É como se a pessoa virasse uma... Isso é meio chulo de falar, mas é como se a pessoa virasse uma tartaruga, né? Por assim injeções dizer, né? intramusculares podem acelerar o crescimento ósseo normal, tornando a doença ainda mais debilitante. Essa condição é causada por uma mutação no gene Muito ACVR1, bizarro. que regula a formação óssea. Não há cura para a doença, e o tratamento se concentra em minimizar crises inflamatórias e retardar a progressão da ossificação. Como a condição piora com o tempo, os pacientes acabam perdendo quase toda a sua mobilidade, tornando-se prisioneiros de seus próprios corpos. Bizarro, né? Megath Bates é uma visual novel extremamente interessante. perturbadora, do gênero Eroge, desenvolvida pela Clock Up, o Não mesmo sabe, né, que é herói, estudo né? do já citado jogo Euphoria. O jogo é classificado como Guru, ou seja, contém cenas gráficas de violência extrema e conteúdo sexual sádico. Seu enredo se passa em um mundo de fantasia sombria, onde mulheres imortais são caçadas e usadas de maneiras grotescas. A narrativa mistura horror corporal, temas filosóficos e religiosos, criando uma experiência bem desconfortável. Representa um número impressionante de ilustrações detalhadas, totalizando quase 2.500 variações Assim, gráficas. eu não vou também julgar a obra antes de também entender ela, né, cara? Porque a gente sabe que muitas dessas obras, elas têm isso daí, mas não é exatamente sobre isso a história, né? Porque o duro é quando é a história... Eu já falei isso, eu não vejo problema. Eu sou muito aberto a qualquer tipo de história, possa usar aí... Tanto que eu sou fã de Berserk, de outras obras aí bem pesadas... porque eu acho que é uma forma de você contar algo. É importante, é uma forma de contar. Não, Berserk, o primeiro capítulo é o Guts lá fazendo aquilo com uma criatura ali, né, cara? Aquilo ali não é uma cena que tá ali pra você olhar o Guts e falar, pra aquele cara esquisitão lá do Japão, lá, aquele bizarrão do Japão, olhar lá, que interessante, né? E querer fazer aquilo lá que você tá imaginando. Não é isso, né, cara? Aquela cena ali, tá ali que ela tem vários significados, de mostrar que o cara perdeu a humanidade, de mostrar que o cara é mais perigoso do que os monstros, que o cara é tão monstruoso quanto as criaturas, né? Pô, tem como você falar mais... Olha como é uma cena bem feita. Tem como você falar mais que o cara é um monstro como os monstros, do que você fazer literalmente ele estar copulando ali, né, cara? É um jeito muito interessante de se iniciar uma história, né? E usando esse tipo de elemento, né? Então, por isso que eu, geralmente, quando eu escuto essas obras, eu tento não julgar também, mano. Porque a gente tem que ler, pesquisar sobre a obra pra saber se ela é designada a um público que é o esquisitão japonês lá que vai ler isso daí por aquilo lá, ou se é pra um público mais cabeça que vai realmente pegar e ver coisas nessa história aí que o autor colocou ali que é o jeito certo de se ver uma obra, entende? Gráficas de cenas eróticas Ou não, né? Entendeu? Eu quero dizer que a obra pode ser feita pra esses dois públicos, né? Entendeu? e violentas. Não que ela deve ser feita pro público, pra esse público que eu apontei pro lado de cá, né? O público do bem, não pro público do mal, entendeu? O nível de Não sei se ficou brutalidade é tão confuso, alto mas que torna a esqueça. experiência praticamente impossível de se recomendar para qualquer um que não esteja especificamente à procura de uma coisa dessas. Por exemplo, aquele Metamorfoses, por exemplo, ou Emergence também é chamado, né, se não me engano, ele é um que é pra esse público de cá. É pra aquela galera que vai ver aquilo ali, aquela galera bizarrona. Não tem ali subplot ali, não tem nada ali. Aquilo ali é uma história sobre baixaria horrível e uma mulher sendo completamente objetificada, na minha visão. Até, assim, até você pode dizer que tem ali um subplot de mostrar como uma pessoa pode se denegrir, mas não, né, cara? É basicamente só pessoas sendo maus, pessoas sendo horríveis e uma menina sendo explorada. Basicamente é isso, é sobre isso a história, né? Então é designado aquele público nojento. É diferente de obras como, sei lá, o próprio Fear and Hunger, por exemplo, né?
A Split Glance é uma modificação corporal extrema que envolve a separação da ponta do pênis em duas partes. Essa prática pode ser feita cirurgicamente ou por métodos mais rudimentares, como o uso de bisturis ou lâminas, geralmente em contextos de modificações corporais extremas. Bizarro, hein, cara? Esse teratoma aí é uma coisa que eu pesquisei essa semana junto com o negócio dos gêmeos parasitas lá. É muito interessante. O teratoma é um tipo de tumor composto por diferentes tipos de tecido que não pertencem ao local onde ele se desenvolve. Ele se origina a partir de células germinativas, que têm o potencial de se transformar em qualquer tipo de tecido do corpo. Por isso, os teratomas podem conter estruturas variadas, como cabelo, dentes, cartilagem, isso é muito bizarro, músculos cara. e até fragmentos. Eu vi algumas imagens, eu me interessei nesse assunto dos teratomas, eu sei como eu me interessei, porque eu vi uma postagem no Twitter sobre isso. E tem uns que isso dá pra você pesquisar aí, eu acho que dá pra pesquisar, pô. Não é tão bizarro assim não, dá pra ver. Eles têm o olho é difícil você ver ali, mas ele tem dente, por exemplo, você vê cabelo, principalmente muito cabelo. É bem bizarro você parar pra pensar. Tem uns que tem até massa encefálica, não que eles pensem em algo. É isso que as pessoas, às vezes a galera aqui no Twitter, que a galera é mais burra, por assim dizer, né? A galera já acha que, nossa, tem até massa encefálica, né, cara? É possível criar um homúnculo, né, cara? Não, tem o tecido de massa encefálica, não quer dizer que aquilo ali tá ligado ali dentro, que aquele ser pensa, né? Mas vocês entenderam. Às vezes tem massa encefálica, tem unha, é muito interessante, cara. Esses tumores podem ser benignos, mas de fato parece um homúnculo, ou malignos, e são mais comuns nos ovários, testículos e região próxima ao cóccix. Porém, o aspecto mais bizarro dos teratomas é justamente a presença de tecidos diferenciados dentro de um único tumor, o que pode resultar em casos impressionantes, como tumores que contêm óleos ou pequenas formações semelhantes a membros. Apesar da sua aparência grotesca, muitos teratomas podem ser removidos cirurgicamente com sucesso. Ok. Coldness e My Heart eram uma usuária do Tumblr que postava um conteúdo muito sensível. Ela tinha várias fotos de alta resolução e eram em níveis extremos. Ela não realizava cortes pequenos, mas sim cortes muito profundos, ao ponto de remover pedaços de carne mesmo do corpo. Há fotos com feridas extremamente expostas que ela postava em sua rede social. As fotos eram extremamente perturbadoras e muito se falava se a pessoa por trás ainda estava viva após aquilo tudo, visto que a situação era sobre-humana. É o nível de você olhar para uma foto dessas e pensar que se trata de uma pessoa morta. Sério mesmo. Porém, muito tempo depois dessas fotos, ela apareceu na internet com o nome de Tony Willeben no Instagram e, felizmente, ela parece estar bem psicologicamente. Não tente ir atrás das imagens, porque além de elas serem bem difíceis de serem encontradas, você vai demorar um tempo tentando, no final você vai ver que não vai valer a pena. Uou! Esse foi o vídeo, pessoal. Se gostou, não se esqueça de muito dar bom, um like, hein, cara? Fantástico, comentar. Muito legal. Assim, deixem nos comentários. Tem a parte 2 do Pedro também, do Pedro Luiz. Tem um outro iceberg dele também, desses NSFW, que eu vou gravar também. Só tenham paciência, tenham calma aí, que logo vai estar no canal também, tá bom? Enfim, gente, espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço desculpas por estar tão tarde, mas espero que vocês gostem e assistam quando tiverem tempo, tá bom? Bom, se você chegou até aqui, você já assistiu, né? Então é meio inútil falar isso agora. Mas enfim, deixa nos comentários se vocês acharam de tudo isso, se já conheciam esses casos, tá bom? Se puder, deixa o like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.